Há mais de 200 anos, todos os países do mundo cometem exatamente a mesma aparente burrice ao construir seus trens. Não importa se é Japão, Alemanha, México ou Austrália. Sempre repetem o mesmo padrão. Colocam máquinas de milhares de toneladas sobre um solo que, em teoria, deveria ser o pior possível. E o mais estranho é que funciona melhor que concreto, aço e qualquer tecnologia moderna. Se alguém tentasse projetar esse sistema hoje do zero, nenhum comitê de engenheiros aprovaria. Pareceria primitivo, inseguro, quase absurdo. No entanto, sem essas pedras, os trens literalmente não poderiam existir. Quem já reparou nos trilhos de uma ferrovia deve ter notado que embaixo deles sempre tem a mesma coisa. Pedras. Milhões de pedras cinzas, irregulares, afiadas, se estendendo quilômetro após quilômetro independente do país ou continente. Estão nas linhas de alta velocidade da Europa, nos trens de carga que cruzam a Sibéria, nos metros subterrâneos das grandes cidades, nas ferrovias que atravessam desertos e selvas. As pedras sempre estão ali. E quase ninguém se pergunta por quê. A pergunta óbvia seria por que não usam simplesmente uma superfície sólida? Uma laje de concreto bem armada, uma base de aço, qualquer coisa que pareça mais moderna e mais segura que um monte de pedras soltas. A resposta que a maioria assumiria tem a ver com dinheiro, com o fato de que pedras são mais baratas. Mas essa explicação mal arranha a superfície de algo muito mais complexo. E a realidade é que essas pedras escondem segredos que conectam a engenharia moderna com os navios à vela que cruzavam os oceanos séculos atrás. Embora para entender isso primeiro seja preciso compreender o que aconteceria se as pedras não estivessem ali. Um trem carregado é extraordinariamente pesado. São centenas de toneladas de aço, mercadoria e passageiros concentrados numa superfície minúscula, os pontos onde as rodas tocam o trilho. Essa pressão é brutal. Se alguém colocasse todo esse peso diretamente sobre o solo, sobre terra compactada ou até sobre uma base aparentemente sólida, o resultado seria desastroso. A terra cederia. Não de uma vez, não de forma espetacular, mas de maneira gradual e traiçoeira. O trilho começaria a afundar em alguns pontos mais que em outros. Apareceriam desníveis milimétricos no início, depois centimétricos. As rodas começariam a bater em cada irregularidade. As vibrações se amplificariam. E cedo ou tarde, o trem descarrilaria. Esse cenário não é teórico. Aconteceu constantemente nos primeiros anos da ferrovia. Os engenheiros do século XIX construíam linhas que pareciam perfeitas no dia da inauguração e que semanas depois tinham virado montanhas russas de metal. Os trilhos afundavam, entortavam, se separavam. Os trens saíam dos trilhos com uma frequência que hoje seria inaceitável. O problema não era a qualidade do aço, nem o design das locomotivas. O problema estava embaixo, no solo, na incapacidade da terra de suportar essa pressão concentrada sem se deformar. A questão é que resolver esse problema não era tão simples quanto colocar uma base mais dura. O concreto parece uma solução óbvia, mas tem seus próprios problemas. Uma laje de concreto é rígida. Não absorve vibrações, transmite. Cada batida das rodas sobre os trilhos se propagaria diretamente para a estrutura, acelerando o desgaste e criando rachaduras que com o tempo destruiriam toda a base. Além disso, o concreto não drena. Quando chove, a água se acumula, forma poças, se infiltra pelas rachaduras. No inverno essa água congela, expande e arrebenta o concreto de dentro para fora. Uma ferrovia sobre concreto sólido exigiria reparos constantes, seria barulhenta e transmitiria vibrações brutais para tudo que estivesse perto. E é aqui que a história fica interessante. Porque a solução que os engenheiros encontraram não foi construir uma base mais forte. Foi construir uma base que pudesse falhar um pouco. Uma base que cedesse milimetricamente, que se ajustasse, que absorvesse os impactos em vez de resistir a eles. Essa base são as pedras. Mas não qualquer pedra. E não colocadas de qualquer jeito. Existe um momento em que, quando se entende o que essas pedras realmente fazem, não dá mais para olhar para uma linha de trem do mesmo jeito. E quem gosta dessas coisas percebe algo curioso, começa a ver mistérios em objetos completamente normais. Por isso muita gente fica por aqui, porque cada história muda a forma de olhar o cotidiano. Quem gosta de enxergar o cotidiano de outro jeito, se inscrever e deixar like é o caminho para o próximo aparecer. A primeira coisa que surpreende quando alguém examina de perto as pedras de uma ferrovia é que elas são desagradáveis. Afiadas, irregulares, com bordas que cortam se apertadas com força. Não são seixos lisos como os de um rio. Não são pedrinhas polidas de praia. São rochas trituradas, esmagadas industrialmente para ter a maior quantidade possível de arestas e ângulos.
E isso não é por acaso. É absolutamente deliberado. O jeito de entender por que as pedras têm que ser assim é imaginando o que aconteceria com pedras redondas. Pedras lisas, suaves, como bolinhas de gude gigantes. Se alguém andasse numa piscina cheia de bolinhas de gude, os pés afundariam e as bolinhas rolariam umas sobre as outras, tornando impossível manter o equilíbrio. O mesmo aconteceria embaixo dos trilhos de um trem. Cada vez que uma locomotiva passasse, as vibrações fariam as pedras rolarem, se deslocarem lateralmente, e aos poucos a linha perderia seu alinhamento. Em questão de semanas, os trilhos estariam completamente fora do lugar. As pedras afiadas resolvem esse problema de um jeito elegante. Quando são compactadas juntas, suas bordas irregulares mordem as bordas das pedras vizinhas. Elas se entrelaçam. Criam uma massa que resiste ao movimento lateral, mas ainda permite certa flexibilidade vertical. É como um quebra-cabeça tridimensional onde cada peça segura as outras. Mesmo quando um trem de alta velocidade faz uma curva a 200 km por hora, exercendo forças laterais enormes, as pedras não se deslocam. Permanecem travadas, segurando os trilhos exatamente onde devem estar. Mas o peso e a estabilidade são só parte do problema. O maior inimigo de uma ferrovia não é a pressão das locomotivas. É algo muito mais comum e muito mais traiçoeiro. É a água. A chuva parece inofensiva, mas para uma linha férrea pode ser devastadora. Se os trilhos fossem colocados diretamente sobre terra compactada, cada temporal transformaria essa terra em lama. A lama não consegue sustentar nada. Escorre, se desloca, deixa buracos embaixo dos dormentes. Os trilhos começam a flutuar sobre vazios invisíveis. E quando o trem passa sobre esses pontos fracos, tudo desaba. Os afundamentos por água causaram alguns dos piores acidentes ferroviários da história, justamente porque são invisíveis até ser tarde demais. Uma camada de pedras trituradas resolve isso de forma brilhante. Os espaços entre as pedras funcionam como milhões de canaizinhos de drenagem. Quando chove, a água não se acumula sobre a linha. Desaparece instantaneamente entre as pedras, escorre para baixo e para os lados, e se afasta dos trilhos. O solo embaixo permanece relativamente seco e estável. É o mesmo princípio de um dreno francês na construção civil, mas em escala industrial e estendido por milhares de quilômetros. Não é preciso construir bueiros elaborados nem sistemas de bombeamento. As pedras drenam passivamente, sem manutenção, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E ainda tem o problema das plantas. Qualquer um que tenha caminhado perto de uma ferrovia deve ter notado algo curioso. Quase nunca tem vegetação crescendo entre os trilhos. Não é que as empresas ferroviárias tenham exércitos de jardineiros arrancando mato o tempo todo. É que as pedras impedem. Uma camada grossa de rocha triturada é um ambiente hostil para qualquer planta. As sementes que caem entre as pedras não encontram terra para germinar. As poucas que conseguem brotar enfrentam falta de nutrientes, falta de umidade estável e temperaturas extremas porque as pedras esquentam intensamente debaixo do sol. A vegetação que conseguisse crescer seria desastrosa para a ferrovia. As raízes quebrariam a compactação das pedras, criariam buracos, desestabilizariam os dormentes. Uma planta só não faria mal, mas milhares de plantas ao longo de quilômetros destruiriam toda a infraestrutura. As pedras funcionam como um herbicida natural, prevenindo o problema antes que ele exista. Sem químicos, sem manutenção, simplesmente criando um ambiente onde as plantas não conseguem prosperar. Tem outro detalhe que contradiz o que a intuição sugeriria. Os trilhos não estão fixados no solo. Não existem parafusos gigantes que atravessem as pedras e se ancorem em rocha profunda. Não tem concreto que solde tudo numa massa rígida. Os trilhos literalmente flutuam sobre as pedras. Se mantêm no lugar graças ao atrito entre os elementos e ao peso das próprias pedras ao redor. Nada mais. Essa flexibilidade que parece precária é na verdade uma característica fundamental do projeto. Quando os trilhos podem se mover levemente, absorvem as vibrações do trem em vez de resistir a elas de forma rígida. Um sistema completamente fixo teria que suportar cada impacto diretamente. Cada batida das rodas sobre as junções, cada oscilação dos vagões, cada irregularidade do terreno seria transmitida integralmente para a estrutura. Com o tempo, essa rigidez provocaria rachaduras, fraturas, falhas catastróficas. As pedras permitem que a linha respire, que se ajuste milimetricamente a cada passagem do trem, que absorva a energia dos impactos distribuindo entre milhões de pequenos movimentos de pedras individuais, e que volte à posição quando a carga desaparece.
É um sistema que parece primitivo, mas que resolve problemas que as soluções mais modernas e caras mal conseguem igualar. Agora, tem algo em tudo isso que conecta as ferrovias com um mundo completamente diferente. O nome técnico dessas pedras é lastro. E essa palavra não foi inventada para os trens. Vem do mar. Séculos atrás, quando os navios à vela de madeira navegavam vazios em direção a portos distantes para buscar mercadoria, enfrentavam um problema perigoso. Um navio sem carga é leve demais. Flutua alto demais na água, balança violentamente com as ondas, pode virar numa tempestade. Os marinheiros descobriram que precisavam adicionar peso artificial para manter o navio estável durante as viagens em vazio. A solução mais barata e acessível eram pedras. Enchiam os porões com rochas pesadas que mantinham o navio afundado o suficiente para navegar com segurança. Esse peso morto recebeu o nome de lastro. Quando os navios chegavam ao porto e começavam a carregar mercadoria de verdade, não precisavam mais das pedras. O peso da carga substituía a função do lastro. Então os marinheiros simplesmente jogavam as pedras na costa, criando montes enormes de rocha descartada junto aos cais. Essas pilhas se acumularam durante séculos em portos do mundo todo. Ninguém as queria. Eram lixo, obstáculos que ocupavam espaço valioso nas docas. Quando os primeiros engenheiros ferroviários do século XIX procuravam material barato e pesado para estabilizar suas linhas experimentais, olharam para esses montes de pedras abandonadas e viram uma oportunidade perfeita. O material já estava ali. Já estava triturado pelos anos de uso marítimo e pelo processo de ser jogado repetidamente. Não custava praticamente nada porque ninguém mais queria. Pegaram o lastro dos navios e transformaram no lastro dos trens. O nome viajou do mar para a terra, e ali ficou para sempre. Essa conexão entre dois mundos aparentemente separados revela algo sobre como a tecnologia avança. As soluções nem sempre vêm de pesquisa de laboratório ou inovação planejada. Às vezes vem de olhar para o que já existe, para o que outros descartaram como inútil, e encontrar um uso novo. Os engenheiros ferroviários não inventaram o conceito de usar pedras para adicionar peso e estabilidade. Herdaram isso de séculos de navegação marítima e adaptaram para um contexto completamente diferente. O notável é que esse sistema, desenvolvido há quase 200 anos com materiais de descarte marítimo, continua sendo o padrão global para a imensa maioria das ferrovias do mundo. Existem alternativas modernas. Algumas linhas de alta velocidade usam o que se chama de via em laje, onde os trilhos são fixados diretamente numa placa de concreto sem pedras. Esse sistema tem vantagens em termos de precisão geométrica e redução de certos tipos de manutenção, mas custa significativamente mais para construir e apresenta seus próprios desafios. A via em laje não drena naturalmente. Precisa de sistemas de canalização para a água. Não absorve vibrações da mesma maneira, o que pode exigir soluções adicionais de amortecimento. E quando algo falha numa via em laje, o reparo é complexo e caro. É preciso demolir seções inteiras e reconstruir do zero. O processo pode levar semanas. Com o lastro tradicional, quando uma seção de trilhos afunda ou desalinha, as equipes de manutenção simplesmente adicionam mais pedras. Compactam com máquinas especializadas. E a linha volta a operar em horas. A simplicidade do sistema é parte da sua genialidade. Não tem componentes sofisticados que possam falhar. Não tem eletrônica. Não tem partes móveis complicadas. Só pedras fazendo o que pedras fazem desde que os primeiros marinheiros as usaram para estabilizar seus navios. O lastro tem outra vantagem que raramente é mencionada. É silencioso em termos de falhas. Quando algo começa a dar errado com uma ferrovia sobre pedras, os problemas aparecem gradualmente. Os trilhos afundam um pouco. Depois um pouco mais. Os trens começam a vibrar levemente mais em certos pontos. Essas mudanças dão tempo de detectar e corrigir o problema antes que se torne perigoso. Uma linha sobre concreto pode parecer perfeita por anos, até que de repente uma rachadura se propaga e todo o sistema falha de uma vez. As pedras oferecem uma margem de erro, uma tolerância à imperfeição, que os sistemas mais rígidos simplesmente não têm. Tem algo quase filosófico no fato de que uma das tecnologias de transporte mais avançadas do mundo dependa de algo tão aparentemente primitivo quanto um monte de pedras trituradas. Os engenheiros do século XXI projetam trens que levitam magneticamente, que são impulsionados por eletricidade gerada por fontes renováveis, que alcançam velocidades que teriam parecido ficção científica há algumas décadas. E mesmo assim, a maioria desses trens continua circulando sobre o mesmo sistema básico de pedras que as locomotivas a vapor usavam 180 anos atrás. Não porque não existam alternativas,
Não porque a indústria ferroviária seja conservadora ou esteja tecnologicamente atrasada, mas porque às vezes a solução mais antiga continua sendo genuinamente a melhor. As pedras distribuem peso melhor que o concreto, drenam água melhor que qualquer sistema de esgoto, impedem a vegetação sem químicos, absorvem vibrações sem componentes mecânicos, permitem reparos rápidos e baratos, e provaram funcionar sob praticamente qualquer condição climática e geológica que o planeta possa oferecer. Então, da próxima vez que um trem passar na frente, ele não está circulando sobre rocha. Está circulando sobre um sistema projetado para falhar um pouco, e por isso nunca falha de vez. Não é a tecnologia mais avançada que mantém o transporte mundial funcionando, mas uma solução que já existia antes dos motores existirem. E talvez o mais estranho seja isso: a vida inteira vendo uma das ideias mais inteligentes da engenharia, escondida bem na nossa frente, sem perceber o que ela realmente é. Se esse tipo de história muda a forma de ver o dia a dia, aqui sempre aparece outra. Se inscrever e deixar like ajuda o algoritmo a trazer mais. Nos vemos no próximo vídeo.